A animação O Rei dos Reis arrecadou aproximadamente 19 milhões na sua estreia nos Estados Unidos, superando o recorde O Príncipe do Egito, como a maior abertura de um filme de animação bíblico. Enquanto isso, Disney insiste em recontar seus clássicos e a Netflix chama Greta Gerwig para dirigir a versão de As Crônicas de Nárnia, que, segundo a diretora, será muito mais rock and roll e trocará o leão Aslan por uma leoa, é isso mesmo. O sucesso da animação da Angel Studio e o fracasso das alternativas woke serão suficiente para que os produtores aprendam a lição? Será que estamos assistindo mesmo ao fim de uma era ou só um milagre poderá ressuscitar a indústria cinematográfica? E é sobre isso e muito mais que eu falarei aqui neste Cine Quinto. Diretor ausente, né? Olá, meus cinéfilos elementares, estamos aqui em pleno feriado de Páscoa e eu espero que vocês tenham passado, quer dizer, eu tô, né, vocês não, mas eu espero que vocês tenham passado bem a semana e a Páscoa, que o Cristo renascido esteja nos corações de todos vocês, crentes ou não. E a gente está de volta com mais um Cine Quinto e eu já queria pedir, como sempre, para vocês darem um joinha, comentarem, compartilharem o nosso vídeo e também para assinarem o nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá legal? Eu queria ter feito esse vídeo antes da Páscoa, mas como a estreia do filme foi na quinta-feira e a gente só faz os vídeos na terça, então a gente vai falar depois. Mas mesmo assim, a Páscoa é o ano inteiro, né? A gente tem que lembrar sempre disso, de nunca perder a noção de que Cristo está vivo, né? Sempre. Vamos lá iniciar, como sempre, mandando um abraço aos nossos comentaristas no vídeo sobre o filme Minecraft, que eu fiz semana passada junto com o Lucas, né? A Curiosíssima falou: é muito sensacional ter essas duas gerações trazendo as reviews pra gente. Assim o Trielli nos fala de igual para igual e o Lucas vai traduzindo pra gente que já cruzou os 40 a entender, não é? Verdade, é isso aí. Também acho. E ela também fala o seguinte: excelente, Elementers, agora só falta vocês começarem a trazer reviews de série também. Bom, sobre os reviews de série é uma coisa que eu tenho muita vontade já faz tempo, eu já fiz até alguns capítulos de algumas, a gente chegou a fazer da Miss Maisel, se eu não me engano, eu e meu pai, mas realmente série é uma coisa complicada porque você começa a ver, a notar algumas coisas, aí depois às vezes a série vai lá e descamba para um lugar completamente horrível e aí você perdeu um monte de tempo. Eu não quero que vocês percam tempo também. Por exemplo, essa Ruptura aí, né? Uma série que começou legal, agora já tá meio estranha, eu tô com medo de que fique meio lost. De qualquer jeito tá aí, tá na manga, vamos ver o que vai acontecer, de repente eu até faço um comentário, enfim, é isso aí. Dito isso, eu devo avisar que este programa contém spoilers e o mais importante é que o mocinho ressuscita no final, mas isso você já sabe, né? Então não tem problema. Então vamos ao filme, na verdade a animação, né? O Rei dos Reis foi livremente baseado no livro A Vida de Nosso Senhor, que foi escrito por Charles Dickens, exclusivamente para os seus filhos, tanto que ele proibiu a publicação do livro até a morte do seu último filho. Isso porque o único objetivo dele com esse livro era ensinar os filhos a história de Jesus Cristo de forma simples, direta e amorosa. Ele não quis publicar a obra porque ele achava que um texto tão íntimo podia expor as visões religiosas de maneira que ele não estava afim naquela hora. O objetivo do livro era realmente ensinar os filhos e pronto. E eu entendo até. Eu vivo gravando uns vídeos com meus filhos e não publico nenhum, porque em um mundo em que nada é privado, em que as pessoas expõem as suas vidas, né, de uma forma absurda, e a vida dos filhos às vezes, né, às vezes o cara vai dar aquelas broncas e mostra, olha só como eu estou educando meu filho, o que eu acho meio over, né, mas bom, a atitude de Dickens deveria servir de exemplo para nós, né, mas eu tô divagando aqui. O filme pega esse gancho do Dickens, que foi o fato dele ter escrito o livro, mas ao invés de apenas contar o que está no livro, ele usa essa relação do escritor com os filhos como um gancho mesmo para contar a história, né? Inicialmente até achei um pouco forçado, mas aí no decorrer do filme a coisa vai funcionando, porque ele coloca a criança nas cenas bíblicas de uma forma realmente interessante e apresenta para eles de uma forma que a gente deveria ler a Bíblia também, né? Que é nos colocar naquelas cenas, né? A gente deve nos colocar no lugar de José, de Maria, João Batista, dos apóstolos, nas coisas boas, ruins, né? Porque também lembrar que a gente pode ser o que negou Cristo, a gente pode ser o que lavou as mãos, a gente poderia ser, né, os que gritaram crucifica-o, né? Então a gente tem que sempre ter essa leitura da Bíblia trazendo para a nossa própria vida, né? E a Angel Studios, que produziu O Rei dos Reis, não tem aquele
punch de roteiro, né, dos tempos áureos da Pixar ou dos grandes roteiristas de Hollywood, mas é visível que melhorou muito a qualidade nesse quesito desde os primeiros projetos, como a primeira temporada do The Chosen, que era bem crua, assim, é legal, tá? Eu até gosto, mas ela é bem crua na questão de roteiro, né? Pra quem não sabe, a Angel Studios é uma empresa de mídia que distribui filmes independentes e utiliza o crowdfunding para financiar suas produções originais. O conteúdo produzido por eles é distribuído gratuitamente no seu próprio serviço de streaming, com alguns títulos também disponíveis em outras plataformas, como foi o caso do The Chosen, né? Que fazem a distribuição também. O seu primeiro trabalho relevante, que foi o The Chosen, arrecadou 10,3 milhões, tornando-se o maior projeto de entretenimento financiado por crowdfunding da história até março de 2023, quando foi superado por Davi, que arrecadou impressionantes 49,7 milhões em investimentos por meio da plataforma Angel Studios, ou seja, eles mesmos bateram o próprio recorde, né? Recorde. E olhem que eles são um nicho voltado só para a religião cristã, né? Imagina o quanto as pessoas estão precisando de histórias boas, né, de histórias comuns, né? Mas eu quero que você pense no significado de algo assim quando comparamos com gigantes como a Disney, sofrendo baque atrás de baque por querer recontar histórias tão queridas do público, né, como foi o caso da Branca de Neve. E vejam que o The Chosen, por exemplo, faz exatamente isso, ele relê aquela história, ele não conta exatamente uma leitura rígida do texto bíblico, tá? Ele faz o que a Disney diz fazer com os mesmos filmes, né? Ele faz até uma expansão do texto bíblico. E por causa disso ele até recebeu algumas críticas dos cristãos mais tradicionais, né? Só que nesse ponto eu coloco a minha experiência pessoal, né? O meu amor pela história do Cristo se iniciou principalmente ouvindo uma versão inglesa da ópera rock Jesus Christ Superstar, que foi condenada por grupos cristãos também. E aos 16 anos, sem falar inglês e sem internet, eu traduzi o álbum duplo inteirinho, tentando inclusive encaixar as coisas meio musicalmente, aquelas palavras. Aquela história me fascinou e tocou meu coração de uma forma irrevogável, tanto que depois eu me converti. Então, Deus utiliza caminhos muito estranhos para chegar aos nossos corações, às vezes até a música pop, o rock and roll. Eu não acho que o The Chosen ou qualquer uma dessas adaptações vão afastar alguém de Deus, né? Até porque quem conhece, e vai relevar as pequenas diferenças. Quem não conhece, talvez seja uma porta de entrada, né? Ainda que possam ter problemas teológicos aqui e ali, né? Mas a função da cultura de massa e do entretenimento não é criar necessariamente, como é que se diz? Evangelizar, né? Mas dá uma porta de entrada mesmo para você se aprofundar em alguns assuntos. Isso serve não só para a religião, como para a cultura em geral. Quantos autores eu não conheci através do Woody Allen, que citava lá o cara 2, 3 vezes, e eu fui falar, pô, quem é esse cara aí? Esse filósofo, enfim. Então, a gente precisa também ter uma noção do que é cultura popular, cultura pop, e do que é realmente se aprofundar num assunto. São coisas diferentes. E eu acho que, no caso do The Chosen, desse tipo de história, apesar de alguns problemas teológicos, eles estão aí e estão contando uma história importante que as pessoas podem se interessar e se aprofundar, que foi o meu caso. Mas finalizando a história do estúdio, né, do Angels, parece que teve uma treta com a última temporada do The Chosen, né, com os criadores e o diretor, e ela não está sendo distribuída pelo estúdio Angels, o que não muda muito o conteúdo nem o impacto. Inclusive a última ceia, que é são os 2 episódios da série que foram empacotados para as telonas, também estreou nos cinemas nessa Páscoa, ou seja, no final tem 2 produtos ao mesmo tempo, né, nos cinemas, o que é bom pra gente, né. Voltando ao Rei dos Reis, né, a animação, é muito interessante que a primeira cena é de um conto de Natal. Parece que você está vendo o filme Um Conto de Natal, né? Que é um livro justamente de Charles Dickens. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre uma das suas adaptações cinematográficas aqui no Cine Quinto, hein? Dá uma olhada lá. E por um momento eu até pensei que tinha entrado na sala errada, que eu falei, nossa, o que eles estão fazendo? Ou então que fosse uma introduçãozinha, sabe? Aquelas coisas que nem antigamente tinha na Pixar mesmo, que era um filminho de introdução e depois entraria o filme. E esse início, ele é um pouco arrastado mesmo. A animação é um pouco estranha, não é uma animação que esteticamente me agrada. Eu até demorei para acostumar um pouco. Me parece que a história, no começo, é um pouco infantil demais, né? Aquela coisa de roteiro muito cru mesmo. Mas à medida que a história vai desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais profundo até culminar na cena da crucificação. E
não é que haja algum elemento gráfico demais, no sentido de violência e tal, mas os caras não aliviam, viu? A cena da crucificação é bem, bem forte. E eu me peguei enxugando as lágrimas quando o filme terminou. Ou seja, apesar de todos os defeitos, vamos dizer assim, desses probleminhas, que é uma questão de uma indústria, que é essa coisa da religião nos filmes, né? Não tá dentro de Hollywood, já tem filmes bíblicos que vieram de Hollywood, que eram superproduções, mas isso faz muito tempo. Como é uma indústria que está começando, está engatinhando, até na qualidade mesmo. Então, é legal ver que isso está aumentando, a qualidade está aumentando muito, e tem momentos até visuais no filme que são realmente impressionantes e muito bonitos. E a conversa que eu acabei tendo com a minha filha, quando a gente saiu, porque eu fui assistir com ela, foi realmente uma conversa profunda, né? Ela, aos 11 anos, me disse que foi a primeira vez que ela teve a real noção da história de Jesus, assim, com começo, meio e fim. Com todo o drama da crucificação, com a alegria da ressurreição, né? Ela realmente torceu por aquilo. E olha que ela é evangelizada, assim, né? Ela vai à missa, a gente já assistiu alguns filmes sobre a história de Jesus, inclusive o outro Rei dos Reis, de 1961, dirigido por Nicholas Ray, que sinceramente parece uma peça de teatro de escola, às vezes, assim. É bem... Eu não gostei desse filme, não. Achei ele bem... assim, tá lá, né? Tá a história. Como é uma história muito poderosa, né? Funciona, mas não passa o que um desenho de 2025, né? Aquele lá foi produzido por Hollywood, a Hollywood de 1961, e esse desenho de 2025 por um estúdio independente, realmente toca mais, mesmo tendo todas as coisas. Tem uma história de um gatinho, do Dickens, né, que é tudo coisinha para criança mesmo. Mesmo com tudo isso, o negócio toca mais fundo, assim. Como eu disse, na animação os diretores não aliviaram na carga dramática, assim como o Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito, que era o que tinha batido o recorde antes de bilheteria, de estreia de filme de desenho bíblico, né? E eu também vi com a minha filha. Impressiona muito aquela cena do Anjo da Morte, que ele vai buscar os primogênitos, né, na Páscoa. Esse filme também tem essas cenas meio fortes, assim. A classificação tá para 10 anos e eu acho que é meio por aí mesmo, tá? Uma criança muito pequena pode ficar um pouco impressionada se você não se incomoda com isso, afinal é a história de Cristo, né? É meio impressionante mesmo. Tudo bem, mas eu acho que uma idade boa, assim, é uns 9, 10 anos, 11, eu acho que a minha filha com 11 foi bem legal. Apesar dela achar o comecinho, aquela história do gatinho, meio infantil, assim, mas nada que tenha incomodado, nem a ela, nem a mim. Essa história é contada desse jeito também porque são as realidades da história da salvação. Pixar é interessante por quê? Porque tem muitas tragédias nos filmes da Pixar. Aliás, normalmente tem. A mãe do Nemo, ela morre no começo. Tem várias situações em que as pessoas estão tendo perdas e elas precisam lidar com isso. E no caso da história de Cristo é muito bom porque ela não é uma tragédia, ela é uma comédia, no sentido mais clássico da palavra, porque tem um final feliz, né? Então, apesar de tudo aquilo que passa e que é pesado e tal, no final a gente sabe que ele ressuscita. E as cenas do final são bem bonitas, assim, bem emocionantes. E sem essa tristeza, o final perde a força, né? Então é interessante. Aliás, falando nisso, outra coisa bem interessante na animação é a contextualização de algumas coisas, né? A Páscoa e o pecado original, por exemplo, do Adão e Eva, são mostrados para dar uma dimensão do que foi esse sacrifício, que não foi só aquela história desde o nascimento de Jesus até a morte. Teve uma história anterior, que é a história da salvação, né? Do Antigo Testamento, Adão e Eva, eles foram lá. Pecado original, eles dão uma explicada que aquilo é uma redenção daquele pecado original também, né? Então é muito interessante. Agora, uma crítica que eu ouvi sobre esse filme, e com a qual até eu concordo um pouco, é que ele nunca menciona que Jesus é o próprio Deus, né? Pode passar uma impressão de que os milagres acontecem apenas através dele e não com o poder dele próprio, que é Deus, né? Mas nada que você não possa dizer para o seu filho. E, aliás, se você é pai e cristão, já devia ter dito, né? Mas tudo bem, mas você não disse nada que não dê para você conversar depois. Enfim, é muito legal, é um filme que vale a pena, eu fiquei muito feliz de ser um filme assim. Visualmente eu tive alguns sentimentos misturados, né? Uns mixed feelings. Em alguns momentos a animação é muito bonita, mas em outros parece um pouco primária, assim. Também não sei se eu gosto da escolha estética, de como eles os rostos humanos,
menos. Acho um pouco grotesco, assim, mas aí é uma questão de gosto, tá? Meu gosto, não tem problema. Não é errado nem ruim, assim. Com a música eu também tive essa mesma impressão. Às vezes ela é muito bonita, muito mesmo, muito bem feita, e outras vezes me pareceu um pouco artificial e até robótica. Muito robótica para o contexto do filme. E em uma era que a gente discute coisa como transhumanismo, eu achei uma escolha não muito boa. Talvez eles tenham tentado deixar uma coisa angelical, meio perfeita, sei lá. Então não é nada que atrapalhe a história, dá para assistir sem problemas. A música é bonita, em geral, ela é mais boa do que esse incômodo, é um negócio bem de fundo, então sem problemas. E aí no final acaba sendo um filme bem feito, sem a qualidade técnica de uma Pixar, que é tipo o top do top, mas com uma história tão boa que, apesar de já ter sido contada milhares de vezes, que todo mundo já sabe o final, aliás, viu como spoiler, não é um problema em si, ela consegue ser mais relevante do que histórias tecnicamente impecáveis, mas sem essa verdade com V maiúsculo que faz dela algo tão profundo, tanto para um marmanjo de 45 anos como eu, como para uma menina de 11 anos. Ambos concordamos que os efeitos na nossa alma nem se comparam com filmes que a gente assistiu junto, como Branca de Neve ou até Moana, que recém foram lançados aí, são visualmente impressionantes, mas não dizem, né? Não falam nada, vazio. Mesmo com tudo isso, a indústria ainda teima em fazer coisas como essa releitura da Nárnia, que coloca o Aslan, né, que é o leão, como mulher. Aliás, o leão é literalmente Jesus, ele representa Jesus, que é o leão de Judá. C.S. Lewis escreveu pensando em Jesus. Foi escrito para contar a história de Cristo de forma alegórica para as crianças. Então, a questão que fica, então, a ideia de fazer uma releitura não é fazer a releitura, mas recontar a história, reformar a imaginação. Sabe aquela coisa que os historiadores fazem de reescrever a história mesmo, né? A história, como posso dizer, história real, vai apagando gente de foto, como aconteceu na Rússia, né? Na Rússia comunista, e que o George Orwell retratou tão bem no livro 1984 e no seu Ministério da Verdade. Então, é a mesma coisa que eles fazem, só que com a imaginação. Eles não ligam para a bilheteria, eles querem matar a tradição, matar o próprio Cristo. E você sabe qual é o anjo que quer matar Deus, né? Pois é. Agora, como a Páscoa acabou de passar, a gente precisa rezar por eles para que eles percebam, né, que Jesus não morre e que, no final, quem ganha não é esse anjo aí que quer matar Deus, tá? Então é isso aí. Esse foi mais um Cine Quinto sobre Rei dos Reis e eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana e até o próximo Cine Quinto. Grande abraço e não deixe de conferir a nossa programação nos canais do Quinto Elemento.